Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, depois de tripudiar da doença coronavírus, Bolsonaro agora está tripudiando da cepa Omicron. Diz que não é nada, que não acontece nada, de que é fraca, etc. Típico do Bolsonaro, falar bobagem para confundir, desinformar e prejudicar a saúde. É isso que ele tem feito esse tempo todinho. Ele disse que a imunidade de rebanho está salvando o Brasil. Jair Bolsonaro falando que a imunidade de rebanho está salvando o Brasil. A imunidade de rebanho é quando você deixa que o vírus pegue na maioria das pessoas, pronto, aí vai estar todo mundo imunizado. Foi por este motivo que nós tivemos 420 mil mortes a mais do que teríamos se tivéssemos seguido conselhos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Bolsonaro, ao contrário disso, sabotou todos os projetos, os planos do Ministério da Saúde, até com o próprio Mandetta, a gente sabe que foi, indo atrás da tal da imunidade de rebanho. Naquele tempo, onde estava no auge da pandemia, Bolsonaro ficou andando por aí, espalhando o coronavírus para todo mundo. Ele fazia parte desse esquema de pessoas que estavam ligadas a ele para espalhar o vírus, contaminar a maior quantidade de pessoas. Foi por isso que nós tivemos uma quantidade enorme de pessoas mortas pelo Covid, devido à irresponsabilidade de Jair Bolsonaro, que quer, até agora, também com a nova cepa, é que todo mundo pegue. O importante para ele é que morra, não tem problema. Porque o único objetivo dele é, então deixa todo mundo pegar. Se morrer, morreu, era para morrer. Não é assim, é por isso que nós temos o Ministério da Saúde, é por isso que a gente tem médico, é por isso que existe projeto de imunização, é para isso. Não é a imunidade de rebanho que está salvando a população. A imunidade de rebanho matou as pessoas. O que salvou, na realidade, foi a vacina. Se não tivéssemos trazido a vacina para o Brasil, nós estaríamos bem pior. E o Bolsonaro sabe disso, mas não reconhece. Por quê? Porque é teimoso e quer que o gado, seu seguidor, continue seguindo ele como se fosse um deus. Uma pessoa que o que fala, acontece. Porque o Bolsonaro mesmo diz que ele não errou nenhuma. É a pessoa que mais erra, é o presidente que mais erra. Aliás, não é dado ao trabalho. Bolsonaro nunca trabalhou na vida. Não é o cargo de presidente da República que fez ele ser diferente. A vagabundear, ele é, assim, fã dessa vagabundagem toda. Nós tínhamos 3 mil mortes diárias, só para que a gente se relembre. Hoje nós estamos com 300 mortes diárias, que ainda é um número muito alto. Aliás, a gente precisa dizer que estamos com um apagão de dados. Desde novembro que o governo federal não divulga dados oficiais sobre mortes por Covid, sobre a pandemia, porque desde aquele ataque hacker feito, eu desconfio, pelo Carluxo, para que não se divulgasse os reais números. E desde lá a gente teve apagão, não é? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, alertou a população sobre a cepa, a Omicron, e disse assim, em resposta ao Jair Bolsonaro: nenhum vírus que mata deve ser bem-vindo. Ou seja, o mundo indo anunciando pra gente aquilo que o presidente da República, que muita gente colocou lá, porque esse pecado eu não vou levar pra minha vida. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Bolsonaro, ele disse que a inflação altíssima no Brasil é em decorrência, sabe do que, gente? Das medidas contra a pandemia. Das medidas que ele chama de lockdown. Ele diz que o Brasil fez lockdown, as pessoas falavam fique em casa e por conta disso a inflação é altíssima. A gente sabe que não é por conta da pandemia, porque não foi apenas o Brasil que teve pandemia, outros países tiveram e se saíram bem melhor do que o Brasil. O caso aqui é que nós tínhamos uma pandemia e um pandemônio. A pandemia, doença, e um camarada que ajudava a doença e que atrapalhava os rumos que o Brasil tinha que colocar. Se ele tivesse trabalhado desde o início como era para fazer, nós não tínhamos enfrentado tantas mortes e tantos problemas devido à pandemia. O próprio Bolsonaro foi o causador dos males que o Brasil tem hoje nessa questão de inflação. Não tem nada a ver a alta da inflação com a pandemia, até porque
Os pecuaristas estão lucrando muito, é muita exportação para a China, muita exportação para muitos lugares, mas aqui no Brasil encareceu-se demais. Olha, 47% a carne aumentou, para vocês terem uma ideia. O Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo. Aí eles vendem mais barato para fora e mais caro para a gente. 47% aumento do preço, aliás, 62% do aumento da carne, 47% aumento dos combustíveis, da gasolina, 36% aumento do gás de cozinha. Ou seja, em 3 anos o Bolsonaro conseguiu fazer com que o aumento dessas coisas fosse mais de 20% a cada ano. Com 62% o preço da carne aumentado e 3 anos de governo, mais de 20% ali, 20% certo ali, e 47% aumento do combustível. Então Jair Bolsonaro é o principal responsável. E ele sempre olha para trás, ele sempre fala para o Lula, é o Lula que é o culpado, é o PT que é o culpado. Como se a gente não soubesse que o PT deixou de governar já em 2015 praticamente ali. 2016 o PT não governou mais nada. De 2016 para cá nós temos muito tempo. Mas aí ele continua falando do PT, porque o PT, o Bolsonaro tem uma tara pelo Lula e uma tara pelo PT. Na realidade, ele queria ter um pouquinho do carisma, da diplomacia e da inteligência que o presidente Lula tem. Como não tem, ele precisa falar o tempo todo que é culpa do PT. O presidente Lula já faz muito tempo que deixou de governar o Brasil. Nós vamos completar 12 anos que o presidente... Há 12 anos, Lula foi presidente desse país. Há 12 anos. E o Bolsonaro continua falando. É por isso que o Lula está na frente das pesquisas, porque as pessoas lembram como era no governo PT e lembram como é no governo Bolsonaro. Carne, 62% mais cara, gasolina, 47% mais caro. Você vê a redução do seu salário mínimo, o Lula aumentou o salário mínimo em dólar. Nós tínhamos realmente um ganho real no salário mínimo. Com o governo Bolsonaro, não. E o que o Bolsonaro faz é isso. Aí o que acontece? Para o Bolsonaro ganhar alguma coisinha, porque ele perdeu muita popularidade, o Bolsonaro era um mito conhecido, ele está hoje com a gadaiada reduzida. Muita gente que votou nele, iludido pelaquela coisa, eu sou anticorrupção aí, meu filho não rouba, nunca roubei nada. Não, agora todo mundo sabe da vida dele, agora o rei está nu. Não adianta tripudiar, falar, debochar, porque todo mundo sabe quem é o Bolsonaro e sabe quem é os filhos dele. Aí o que aconteceu? Desde o dia 7 de setembro, o Bolsonaro não atacava mais o ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele fez um esboço ali de golpe. Como o golpe não deu certo, ele arregou, porque o Xandão estava com o mandado já pronto para prender o Carluxo, e aí ele teve que chorar e dizer, pelo amor de Deus, não prenda meu filho, chamou Michel Temer, foi aquela coisa toda. Ele viu que de lá para cá, como ele não atacou, a gadaiada ficou parada, a gadaiada não tem quem atacar. A gadaiada está precisando fazer isso, continuar tendo alguém como inimigo. E o Bolsonaro é uma pessoa muito esperta nessa situação, ele levanta a gadaiada. Então agora ele voltou a atacar o ministro Luiz Roberto Barroso e voltou a atacar o Xandão. O Alexandre de Moraes, aquele que deu uma salapada dos bolsonaristas, o ministro mais odiado pelo bolsonarismo é o Alexandre de Moraes. E aí ele voltou a dizer o seguinte, quem eles pensam que são aí? Quem eles pensam que são? Aí ele diz assim que o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso, ele fala, eles caçam a liberdade democrática com o objetivo de ajudar meu principal adversário. Olha, agora o Xandão virou um comunista, agora o Xandão também é Lula lá. Para o Bolsonaro, tudo aquilo que não é em favor dele, ele diz que é a favor do outro, do Lula. Porque como o Lula está na frente das pesquisas, e o Lula hoje saiu uma nova pesquisa da Quaest Genial, dizendo que o Lula ganha de todo mundo, o Lula está na frente do Bolsonaro, é por isso que ele se antecipou, dizendo, são esses caras, ataquem e tal e tal. O Bolsonaro sempre praticando esse ataque. A pesquisa divulgada hoje da Quaest Genial diz que Lula tem 45% das intenções de votos, seguido de Bolsonaro com 23%, Moro 9%, Ciro Gomes 5%, João Dória 3%. No segundo turno, contra Jair Bolsonaro, Lula vence de 54% contra 30%.
do ex-juiz Sérgio Moro, Lula também vence de 50% a 30%. Vocês veem aí que é uma diferença de 4 pontos por causa dessa situação das pessoas indecisas, não é? Agora, gente, essa mesma pesquisa diz que Lula ganha de todos os outros adversários. E analistas políticos dizem que se o Ciro Gomes desistir da candidatura agora, o Lula já leva no primeiro turno. O Lula já leva porque a maioria dos que votam em Ciro votariam em Lula. Então, Ciro, faz um favor pra gente, desiste. Desiste que o negócio vai ser mais fácil. O Joaquim Barbosa declarou voto em Lula mesmo após encontro com Moro. Ele gosta do Ciro Gomes, mas que votaria em Lula para o segundo turno porque diz que o Bolsonaro é um abjeto, ou seja, uma coisa desprezível. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta a qualquer momento. Tchau, pessoal. Grande abraço, Marilei. Vem pra cá, Marilei. Oi. Marilei. Olha só. Grande abraço, esmaga no like. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer.